Mas de que presente, vous avez connu Dieu, vocês conheceram a Deus? ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, Ou vocês já são conhecidos de Deus? comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments Como que vocês vão retornar nos fracos e pobres regimentos? auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Não há nada de novo que vocês podem servir demais. Yango nde makambo totala koloba na Galate. São coisas que nós falamos em Gálatas. C'est que lokola déjà kala oyebaki nzambe to banaye kotambola ndenge na yo, Significa como você caminhava na sua maneira mesmo. mais lokola lelo oyebi nzambe, Como hoje conheceste a Deus? ndenge nokomi kozongela susu makambo oyo otikaki oyo ezanga ntina. Como que você vai voltar mais uma vez nas coisas que não têm Mabe wana. importância? Essa Ezango nde maldade babien oyo ezalaki na kati na são os ozongela na bens kati que ya estava nzambe. dentro do discípulo. O que é que estás a Nde voltar yango de ntango novo? molakisi no atelemi, E lá que quando o seu mestre ntango está de moteyi pé, atelemi oyo ezali Yesu Kristo, quando o pregador está de pé, que é Jesus ntango liloba Cristo, ezali koteama, quando a palavra está a ser eye pregada, kosenga makambo oyo ozongelaki, pediu as coisas que você retornou, otika yango que deixa-o bozonga malamu na nzambe na yo. para estar bem com Deus. Alors sans plus tarder lelo, Então, sem mais tardar hoje, okutani lisusu mpona oyo etali toujours convention biblique. mais uma vez estamos sempre na nossa convenção bíblica. Lelo tokosola oyo etali nini? Hoje vamos conversar sobre o quê? Tokotanga na 1 Timothée, Vamos ler no 1 Timóteo, na chapitre 2, seu capítulo 2, na verset nango 12. no seu versículo 12. Kuna Bible elobi boye, Lá a Bíblia diz para je ne nós: permets pas à la femme d'enseigner, eu não vou permitir que a mulher ensina, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, nem ter autoridade sobre o homem, mais elle doit demeurer dans le silence. mas ele tem que ficar calado. Bandeko a Bible elobi, Bem amado, cá a Bíblia diz, kambe a Bible elobi na mukana na 1 Timothée 2:12, a Bíblia diz, segundo 1 Timóteo capítulo 2:12, kanda bazali kokomela Timothée na Paul, lá que a carta que dizia ao Timóteo para o Paulo, azali koloba boye, ele dizia a azali seguinte, kopermettre te mwasi ateya e ele não estava a permitir que a mulher pe azwaki pregasse bokonzi likolo ya mobali, e que tem autoridade em cima do homem, kasi esengeli avaa na kimia. mas deve manter-se calada. Toka malamu bandeko, Vamos entender bem, amado. oyo ezali makomi Isso são wana convention escrituras. biblique, Estamos na convenção ndoyo ya bíblica. convention biblique, Estamos na convenção tozali mpe bíblica. lisusu na cours ya anatomie. Estamos no curso de atômico. Toyebi boye ke na nzoto bo mwasi azali, Sabemos segundo o ser mulher, mobali mpe azali. o homem também existe. Puisque anatomie toyebi ke ezali science oyo ezali koétudier l'homme. Porque a anatomia é a ciência que estuda o homem. Ntango bazali koba l'homme, il y a aussi la femme dedans. Quando dizem homem, significa a mulher está aí. Alors sikoyo Então Bible agora, elobi mwasi akoki koteya te, a Bíblia diz que a mulher não pode pregar. ekomami Está escrito. tondimi, Acreditamos. mais esengeli toyeba sikoyo melo yo na lingomba tozomona basi bazoteya, E hoje nas igrejas estamos a ver que a mulher está a pregar. tozokomona basi bazali koyemba, Estamos a ver mulheres a cantar. tozali komona basi bazali kobeta maboko. Estamos a ver mulheres aplaudindo. Est-ce que basali malamu to basali mabe? Será que estão a praticar boas coisas ou más coisas? Toke nsusu na mukana na 1 Corinthiens, Vamos aos 1 Coríntios, na chapitre nango 14, seu capítulo 14, na verset nango 34 à 35. no seu versículo 34 a 35. Na Bible elobi Lá a Bíblia que les diz femmes se taisent que as mulheres calam-se dans les assemblées, nas car assembleias, il ne leur est pas permis d'y parler, porque não é permitido falar, mais qu'elles soient soumises, mas que sejam humildes, selon que le dit aussi la loi. segundo dito a lei. Si elles veulent s'instruire sur Si- quelque chose, Se ele quer se instruir de alguma coisa, qu'elles interrogent leur mari à la maison, que entregam seus maridos lá em casa, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. porque é amanciado que uma mulher falasse dentro da igreja. Bandeko awe komami pe, Bem amado, cá também está mwasi escrito: esengeli avanda kimia, a mulher tem que manter na calada kati na lingomba, dentro da na igreja, kati na lisanga, dentro de uma assembleia. epesambeli nzela te aloba. Na verdade, do caminho ela falar. Soki alingi koloba, Se ela quer falar, akende kotuna mobali na ndako, que pergunta ao seu marido em ebongo oyo casa. abali ata kotuna nani? E quem que não é casada vai perguntar a Bible quem? elobi na Jean 5, Jean 10, 35, l'écriture ne peut être anéantie, makomi ekoki koboyama te. Porque a Bíblia diz no João, a escritura não pode ser negada. Na Jean chapitre 10 verset 35. João capítulo 10, versículo Lelo 35. tozali komona
Hoje estamos a ver, likambo pe pesi trouble mingi, esse algo deu muita pe pesi perturbação, confusion mingi. deu muita confusão. Mais soki tokesu na Galates chapitre 3, Mas se irmos mais em Gálatas capítulo 3, Galates chapitre 3, Gálatas capítulo à 3, partir du verset 27, começando no versículo 27, kuna Bible lobi boye. lá a Bíblia diz: Vous tous qui avez été baptisés en Christ, todos vós são batizados por Cristo. vous avez revêtu Christ. Vocês vestiram Cristo. Il n'y a plus ni juif ni grec. Não há um judaico, não há um grego. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Não há um escravo, não há um livre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Não há um homem, não há uma mulher. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Enquanto vocês sois são um em Jesus. Bandeko nani oyo azali batiste na kati na lingomba. Bem amado, quem que não é batizado dentro da igreja? A Bible lobi ke bato nyonso babatami kati na Kristo. Aqui a Bíblia diz todos que são batizados dentro do Balati Cristo. Kristo. Eles vestiram Mwasi Jesus. aza te mobali aza te. Não há um homem, não há uma mulher. Siko Bible pe lobi mwasi ateya te. E a Bíblia diz também que a mulher não prega. Tondimi. Mais Acreditamos. sikoyo mwasi aza te mobali aza te. Mas lá também dizem que não há homem, não há Nani mulher. mutakoteya. Quem que vai pregar? Or soki totali malamu Se nós vemos muito tolingi bem, kotambola lisusu estamos a caminhar mais uma vez. na mokanda na Luc chapitre 2 Na carta de Lucas capítulo 2, na verset nango 36 à 38. seu versículo 36 a 38. Na Bible elobeli biso likambo ka motuya. Lá a Bíblia diz uma coisa que é muito importante. Luc 2 36 à 38. Lucas 2, 36, 38. Il y avait aussi une prophétesse, Havia mais uma vez uma profetesa, Anna, fille de Phanuel, Ana, filha de Fanuel, de la tribu d'Azer. de tribo de Azel. Elle était fort avancée en âge. Ela era uma mulher avançada de Et idade. elle avait vécu 7 ans avec son mari, E ela fez 7 anos com seu marido. depuis sa virginité. Desde a sua virgindade. Restée veuve Ela restou et viúva. âgée de 84 ans. E ela tinha idade de 84 Elle ne anos. quittait pas le temple. Ela não deixava o Et templo. elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Ela servia a Deus de dia e à noite nas Jesus e orações. Étant survenue, E o tempo chegou. elle aussi, Ela também, à cette même heure, naquela mesma elle hora, louait Dieu ela glorificava a et elle Deus. parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. E ela falava de Jesus com tudo que ela entendeu Et de elle libertação de parlait Jerusalém. de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Ela falava de Deus com tudo que ela ouviu de libertação de Ah, Jerusalém. tozomona Anne na kati na temple. Aqui estamos a ver Ana dentro do Alors, templo. elle parlait de Jésus. E só que ela falava de Jesus. De Et presente, vous avez connu Dieu, vocês conheceram a Deus? ou plutôt que vous avez été connu de Dieu. Ou vocês já são conhecidos de Deus? Comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments Como que vocês vão retornar nos fracos e pobres regimentos? auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Não há nada de novo que vocês podem servir demais. Yango nde makambo totala koloba na Galate. São coisas que nós falamos em Gálatas. C'est que lokola déjà kala oyebaki nzambe to bandaki kotambola ndenge na yo, Significa como você caminhava na sua maneira mesmo. mais lokola lelo oyebi nzambe, Como hoje conheceste a Deus? ndenge nokomi kozongela susu makambo oyo otikaki oyo ezanga ntina. Como que você vai voltar mais uma vez nas coisas que não têm importância? Mabewana. Essa Ezango nde maldade. babien oyo ezalaki na kati na yo. São os Ozongeli na bens kati que ya estavam nzambe. dentro de si. Por que é que estás a Nde voltar yango de ntango novo? molakisi no atelemi, E lá que quando o seu mestre ntango está de moteya pé, atelemi oyo ezali Yesu Kristo, quando o pregador está de pé, que é Jesus ntango liloba Cristo, ezali koteyama, quando a palavra está a ser eye pregada, kosenga makambo oyo ozongelaki, pediu as coisas que você retornou, otika yango que deixa-o bozonga malamu na nzambe na yo. para estar bem com Deus. Alors sans plus tarder lelo Então, sem mais tardar hoje, okutani lisusu mpona oyo etali toujours convention biblique. mais uma vez estamos sempre na nossa convenção Lelo bíblica. tokosola oyo etali nini? Hoje vamos conversar sobre o quê? Tokotanga na 1 Timothée Vamos ler no 1 Timóteo, na chapitre 2 seu capítulo 2, na verset nango 12. no seu versículo 12. Kuna Bible elobi boye, Lá a Bíblia diz para je ne nós: permets pas à la femme d'enseigner eu não vou permitir que a mulher ensina, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, nem ter autoridade sobre o homem, mais elle doit demeurer dans le silence. mas ele tem que ficar calado. Bandeko a Bible elobi, Bem amado, cá a Bíblia diz, Kambe a Bible elobi na mukana na 1 Timothée 2:12. a Bíblia diz, segundo 1 Timóteo capítulo 2:12, Kanda bazali kokomela Timothée na Paul, lá que a carta que dizia Timóteo para o Paulo, azali koloba boye, ele dizia a azali seguinte, ko permettre te mwasi ateya e ele não estava a permitir que a mulher pe azwaki pregasse, bokonzi likolo ya mobali.
e que tem autoridade em cima do homem, kasi esengeli avanda na kimia. mas deve manter-se calada. Toka malamu bandeko. Vamos entender bem, amado. Oyo ezali makomi. Isso são Toza na convention escrituras. biblique. Estamos na convenção Andeyo ya bíblica. convention biblique. Estamos na convenção Tozali mpe bíblica. lisusu na cour ya anatomie. E estamos no curso de atômico. Toyebi boye ke na nzoto bo mwasi azali. Sabemos segundo o ser mulher, Mobali mpe azali. o homem também existe. Puisque anatomie toyebi ke ezali science oyo ezali koétudier l'homme. Porque a anatomia é a ciência que estuda o homem. Ntango bazali koyeba l'homme, il y a aussi la femme dedans. Quando dizem homem, significa a mulher está aí. Alors sikoyo Então Bible agora, elobi mwasi akoki koteya te. a Bíblia diz que a mulher não pode pregar. Ekomami Está escrito. tondimi. Acreditamos. Mais esengeli toyeba sikoyo melo na lingomba tozomona basi bazoteya. E hoje nas igrejas estamos a ver que a mulher está a pregar. Tozokomona basi bazali koyemba. Estamos a ver mulheres a cantar. Tozali komona basi bazali kobeta maboko. Estamos a ver mulheres aplaudindo. Est-ce que basali malamu to basali mabe? Será que estão a praticar boas coisas ou más coisas? Toke nsusu na mokana na 1 Corinthiens. Vamos aos 1 Coríntios, Na chapitre nango 14. seu capítulo 14, Na verset nango 34 à 35. no seu versículo 34 a 35. Na Bible elobi Lá a Bíblia que les diz femmes se taisent que as mulheres calam-se dans les assemblées. nas Car assembleias, il ne leur est pas permis d'y parler, porque não é permitido falar, mais qu'elles soient soumises, mas que sejam humildes, selon que le dit aussi la loi. segundo dito a lei. Si elles veulent s'instruire sur Si- quelque chose, Se ele quer se instruir de alguma coisa, qu'elles interrogent leur mari à la maison. que entregam seus maridos lá em casa, Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. porque é amanciado que uma mulher falasse dentro da igreja. Bandeko awe komami pe. Bem amado, cá também está Mwasi escrito: asengeli avanda kimia. a mulher tem que manter Na calada kati na lingomba. dentro da Na igreja, kati na lisanga. dentro de uma assembleia. Epesambeli nzela te aloba. Na verdade do caminho ela falar. Soki alingi koloba, Se ela quer falar, akende kotuna mobali na ndako. que pergunta ao seu marido em Ebongo oyo casa. abali ata kotuna nani? E quem que não é casada vai perguntar a Bible quem? elobi na Jean 5, Jean 10, 35, l'écriture ne peut être anéantie. Makomi okoki koboyama te. Porque a Bíblia diz no João, a escritura não pode ser negada. Na Jean chapitre 10, verset 35. João capítulo 10, versículo Lelo 35. tozali komona Hoje estamos a ver, likambo mpe epesi trouble mingi. esse algo deu muita perturbação, Epesi confusion mingi. deu muita confusão. Mais soki tokesi na Galates chapitre 3. Mas se irmos mais em Gálatas capítulo 3, Galates chapitre 3, Gálatas capítulo à 3, partir du verset 27, começando no versículo 27, kuna Bible elobi boye. lá a Bíblia diz: Vous tous qui avez été baptisés en Christ, todos vós são batizados por Cristo. vous avez revêtu Christ. Vocês vestiram Cristo. Il n'y a plus ni juif ni grec. Não há um judaico, não há um grego. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Não há um escravo, não há um livre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Não há um homem, não há uma mulher. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Enquanto vocês sois são um em Jesus. Bandeko nani oyo azali batiste na kati na lingomba. Bem amado, quem que não é batizado dentro da igreja? Ah, Bible elobi ke bato nyonso babatami kati na Kristo. Aqui a Bíblia diz todos que são batizados dentro do Balati Cristo. Kristo. Eles vestiram Mwasi aza Jesus. te mobali aza te. Não há um homem, não há uma mulher. Siko Bible mpe elobi mwasi ateya te. E a Bíblia diz também que a mulher não prega. Tondimi. Mais Acreditamos. sikoyo mwasi aza te mobali aza te. Mas lá também dizem que não há homem, não há Nani moto mulher. akoteya? Quem que vai pregar? Or soki totali malamu Se nós vemos muito tolingi bem, kotambola lisusu estamos a caminhar mais uma vez. na mokanda na Luc chapitre 2 Na carta de Lucas capítulo 2, na verset nango 36 à 38. seu versículo 36 a 38. Na Bible elobeli biso likambo moko ya motuya. Lá a Bíblia diz uma coisa que é muito importante. Luc 2 36 à 38. Lucas 2, 36, 38. Il y avait aussi une prophétesse, Havia mais uma vez uma profetesa, Anna, fille de Phanuel, Ana, filha de Fanuel, de la tribu d'Azer. de tribo de Azel. Elle était fort avancée en âge. Ela era uma mulher avançada de Et idade. elle avait vécu 7 ans avec son mari, E ela fez 7 anos com seu marido, depuis sa virginité. desde a sua virgindade. Restée veuve Ela restou et viúva âgée de 84 ans. e ela tinha idade de 84 Elle ne anos. quittait pas le temple. Ela não deixava o Et templo. elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Ela servia a Deus de dia e à noite nas jejum e orações. Étant survenue, E o tempo chegou, elle aussi, ela também, à cette même heure, naquela mesma elle hora, louait Dieu
Ela glorificava Elle Deus. parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. E ela falava de Jesus com tudo que ela entendeu da Et elle libertação de parlait Jerusalém. de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Ela falava de Deus com tudo que ela ouviu da libertação de Ah, Jerusalém. tozomona Anne na kati na temple. Aqui estamos a ver Ana dentro do Alors, templo. elle parlait de Jésus. E só que ela falava de Jesus. Bosiko